Nós continuamos com as nossas entrevistas especiais de final de ano e começo de ano também, por que não? A gente vai mostrar um pouco das personalidades que fazem parte da história de Dourados. Eu estou recebendo com muito carinho o Braz Mello, 2 vezes prefeito de Dourados, e muita gente diz o seguinte: olha, tem aquela parte que o Braz fez, né? Fala-se muito da mão do Braz, né? Talvez o que mais se lembra hoje, a mão do Braz. Mas nós vamos saber também por que mão do Braz. Braz, que bom recebê-lo aqui no nosso programa, para a gente falar um pouco no TV Dourados News, da sua passagem por Dourados, da sua vida aqui em Dourados. Muito obrigado, Antônio Carlos. Um prazer muito grande falar para os amigos do Dourados News. Eu, Antônio Carlos, cheguei em Dourados em 1973. Eu nasci em Minas, fui para o Espírito Santo, morei um tempo no Espírito Santo, fiz o primário no Espírito Santo, depois fui para o Rio, acabei formando no Rio engenharia, e 2 anos depois eu resolvi vir para o interior. Eu e minha mulher, nós já éramos casados, e resolvemos, e teve a oportunidade de vir para Dourados. Podia escolher Dourados ou Cuiabá. Na época era Mato Grosso 1, Mato Grosso, né? E vim para cá para fazer uma obra muito importante para aquela época, que era o esgoto de Dourados. Não tinha 1 metro de esgoto. Então nós viemos para cá para ficar 2 anos, fazer a obra e voltar para o Rio. Continuar a nossa vida passagem, nômade, né? Tá certo? Fazem 48 anos. 48 anos de Dourados. Vim para cá, tá certo? Criei meus filhos, nasceu a última filha minha, o Rapo de Tacho, que é a Mirella, e começamos a trabalhar aqui em Dourados. Tinham poucos engenheiros, se não me engano tinha 6 ou 7 engenheiros civis. A maioria era topógrafo, era agrimensor, tinha muito engenheiro agrônomo, mas engenheiro civil tinha pouco. E desses 6 ou 7 que tinham, 3 eram ricos já, fazendeiros, tal, não queriam trabalhar. Estavam tranquilos. Então sobrou muita coisa para nós. Eu fiz diversas obras aqui importantes, fiz loteamentos do Água Boa, fiz do Parque das Nações, do Jardim Flórida 1, 2, do Portal de Dourados, da Vila Tonani, e tantos outros loteamentos daqui de Dourados. Eu tive a felicidade de ter feito esses loteamentos. Fiz também, fiquei sócio do Emar Rodrigues e fizemos o prédio das Araras. Olha, que na época era coisa de doido, o pessoal falava, vai cair. Pô, 9 andares, tá lá até hoje. Fizemos também, eu acabei ficando na Sanemate na época e participei não só do esgoto, como também de trazer a água do Rio Dourados para cá. Aí depois fui para Campo Grande para fazer parte da equipe que ia transformar Mato Grosso em Mato Grosso do Sul. Então fui lá para preparar a Sanemate para Sanesul. Fui o primeiro vice-presidente, passei nos governos do Arria Amorim Costa, do Marcelo, do Pedro, e acabei entrando na política. Como é que aconteceu isso? Rapaz, é engraçado. Quando eu cheguei aqui, o governador era o José Fragelli. E o prefeito era o Totó. Totó, logo nós fizemos amizade, acabei sendo cabo eleitoral dele. E o Totó sempre, através do José Fragelli, ele me cedeu também para a prefeitura para fazer as galerias de águas pluviais, uma parte das galerias ali no Jardim, na rua Cuiabá. E ficamos amigos. E, de repente, surgiu a oportunidade de ser candidato a prefeito. Na época, o Zé Elias era candidato a governador e o governador Pedro Pedrociano me convocou para ser candidato a prefeito. Participei da eleição de 82, perdi a eleição para o Luiz Antônio, uma eleição que foi muito aguerrida, como quase todas as eleições daqui de Dourados.
Mas a soma naquela época tinha o sublegenda, a soma minha e do Luiz Antônio fez o Luiz Antônio prefeito. E continuamos trabalhando, aí eu resolvi sair da Sanesul e montei uma empresa com o Dr. Ono, o Shinsuke Ono, e fizemos muitas obras para os municípios, para o Estado. E voltei à política, sendo na época em 85, tá certo? Com Ulisses Guimarães, com Brizola, tá certo? Naquela campanha muito grande das diretas já. Eu fui para o MDB e acabei candidato a prefeito em 1988. Disputar uma eleição contra um cara que tinha sido um grande prefeito, que foi o Zé Elias. Eleição muito difícil, né? E também candidato a governador, quer dizer, é uma eleição muito difícil. Tinha de ter muita coragem ou irresponsabilidade. Acabamos ganhando por 41 votos. Um trabalho... Fala-se muito dessa eleição, né? Fala, porque, poxa, 41 votos é de machucar. Eu sempre brinco com o Zé que o ruim não é ganhar com 41. E não tinha urna, né? Não tinha urna, né? É, perder por 41 votos. Porque a gente, sou amigo do Zé, pô, nunca fomos adversários 2 vezes, mas sempre companheiros, sempre amigos, tá certo? E falava, e você não foi visitar aquela família lá no distrito? Quer dizer, eu fui lá, tirei os 22 votos seu, que acabou dando 41 votos para mim. Então o pessoal fala, porque tem que falar mesmo. Uma briga, uma disputa tão acirrada, alguém tem que inventar alguma coisa. Mas foi uma época muito boa numa eleição, porque o Luiz Antônio tinha tido muita dificuldade para tocar, tá certo? Mas em 88 foi aprovada a nova Constituição. E com a nova Constituição mudou muitas coisas para as prefeituras, né? Tanto que o Ulisses falava que era uma Constituição municipalista. Com isso, nós conseguimos fazer muitas coisas. Começamos a fazer um planejamento. Aqui tinha um problema seríssimo de educação. E eu lembro que o pessoal do MDB falava sempre, olha, tem 10 mil crianças fora da sala de aula, tal. Aí fizemos um planejamento e criamos o Centro de Educação Unificado, o CEL, que são escolas que têm, além de ter período integral, o garoto chegava às 7 horas, estudava, almoçava, tá certo? Tomava o lanche, praticava esporte, tá certo? Tinha outros serviços que ele poderia fazer e saía da escola às 3 horas da tarde, enquanto que o outro entrava às 10 e saía às 5. Então, Antônio Carlos, a parte da educação, em 3 anos nós resolvemos o problema e o CEL, até hoje, é referência em Dourados. Isso tem 30 anos e, poxa, nós fizemos 11 céus. E o pessoal brinca até que foram 11 céus e um inferno, por causa do Cachoeirinha. Da Cachoeirinha, né? Mas, você vê o Cachoeirinha hoje, que beleza. Se transformou, né? Transformou. Mas a escola era uma escola moderna na época. E foi uma cópia do CEP do Brizola, tá certo? Só Tupiniquim, ou Caiuá, como nós fazemos aqui, para o garoto não levar susto também, não tinha nada aqueles de concreto do Brizola, nem nada, feito com tijolo aparente. E fizemos, na parte da educação, olha, fizemos muita coisa, tá certo? Nós criamos oportunidades, depois, na segunda administração, nós fizemos a Universidade da Vida, que era um trabalho bacana, onde entravam os pedreiros, que falavam que era pedreiro, mas amassava barro só, tá certo? Motorista que falava que era motorista, mas ele só guiava o carro, ou secretária que só atendia as pessoas. E formamos diversas pessoas, tá certo? Garçons. Eu lembro que o garçom da prefeitura foi reprovado 3 vezes
porque ele era muito estabanado, tá certo? Então fizemos um trabalho muito grande na área da educação, tá certo? Depois na área da saúde também muita coisa, tá certo? Nós criamos o primeiro posto de saúde homeopático do Brasil, foi feito em Dourados. Nós criamos uma fábrica de remédio, onde atendia 42 tipos de medicamento. E hoje a cesta do SUS atende só 33. E acabaram com tudo. Infelizmente, é isso. Mas Dourados é muito vibrante, Dourados é fora do comum. O senhor foi responsável pelo túnel ali que liga o Parque 1 com o Parque 2. E como vereador, o senhor fez um projeto aqui na Campina Verde, na saída para Ponta Porã, que parece que vai sair do papel. Já está saindo do papel. Já está fazendo. Como é que foi esse projeto do túnel? O túnel lá do Parque das Nações, o Parque das Nações fui eu que criei, eu levei água, eu levei energia com, na época, o deputado Roberto Djalma, e nós fizemos muita coisa, fizemos um céu lá, fizemos um posto de saúde, fizemos muita coisa, fizemos todas as linhas de ônibus de Dourados, porque quando você não tem dinheiro para asfaltar tudo, você tem que asfaltar as coisas importantes. Então nós asfaltamos desde o Jockey Club até o Flórida, tá certo? E criando aquela expectativa. Mas na época, o Parque das Nações, o pessoal atravessava a BR e morreu uma criança. E aquilo me chocou demais. E aí eu combinei com o Antônio Nogueira, que era o meu secretário de obras, falei para ele, nós vamos abrir essa porcaria aí. Mas o DENIT não quer. Tá certo? Eu falei, não, vamos abrir. Esperamos uma sexta-feira anterior ao carnaval e abrimos a BR. Foi uma bagunça. Quando eles vieram da quarta-feira de cinza, já estava aberto, tá certo? E preparado, e fizemos aquele túnel, que está lá até hoje, tá certo? Já fizeram outro. E pensando nisso, quando fui vereador agora, há pouco tempo, nós bolamos a duplicação da BR-463, da Praça da Bandeira até lá o Hospital Regional. Lá já estão sendo feitas as obras, e dali no Campo Dourado e lá no Hospital Regional vai ter 2 viadutos. Vão ser os primeiros viadutos mesmo de Dourados, tá certo? O outro era um túnel, tá certo? Mas eu acho que é uma obra muito importante, viu, Antônio Carlos? Então, Dourados, nós tivemos a felicidade de por exemplo, tudo foi diferente. Mas o mais importante que eu vejo de Dourados, além de, nós temos com o Biratã, que o Razuc era presidente, nós como prefeito fomos bicampeões com o Biratã, tivemos a felicidade de, pela primeira vez, ter a Miss Brasil de Dourados. Também. Tá certo? Então, é sorte. Eu sempre falo que, além de acreditar em Deus, tá certo, você tem que ter sorte. Diz que o Napoleão, quando ia nas batalhas, ele falava, me arruma um comandante para atender essa batalha. Falava o cara é fulano, Beltrano, o cara é formado nisso, e vem cá, ele tem sorte. Se não tiver, não adianta. Não vai resolver nada. Então, nós fizemos muita coisa, atendemos na parte social, mais de 4.000 lotes foram dados, Cachoeirinha, São Brás, Mariana, Canaã 4, 5. Tivemos a oportunidade de fazer o primeiro PPA do Mato Grosso do Sul, que é um programa de parceria de privada e prefeitura, que foi o shopping, tá certo? Nós doamos o terreno do shopping, mas para eles fazerem o teatro para nós. E saiu o teatro, o Humberto começou o teatro e nós inauguramos. Então, teve muita coisa que nós demos, que fomos muito felizes, tá certo? E eu sempre digo o seguinte, que muita gente fala, poxa, Braz, a segunda vez não foi tão boa quanto a primeira. É coisa muito difícil. Faltava tudo, Dourados. E faltava uma coisa muito importante. Dourados sempre foi considerada uma cidade suja. E nós trabalhamos de noite para deixar essa cidade limpa. E acabamos com aquele estigma naquela época. Plantamos as flores, plantamos mais de 100.000 mudas de árvores, e hoje
Você olha, você vê sábado à tarde, sábado de manhã, você já ouve as serras cortando as árvores de Dourados. Tinha uma área central, onde a gente, foi muito falado isso, né? Dourados tinha um centro, no centro da cidade, a zona do Baixo Meretrístico, né? Isso. E que não tinha asfalto, né? Eu nasci muito próximo ali, não tinha asfalto de jeito nenhum. E você teve a coragem de colocar asfalto, conseguir levar asfalto e transformar aquele lugar. Não, né? sem dúvida. Você vê, ali, ó, você pega aquela região, tá certo? Não tinha iluminação quase, tá certo? Nós trocamos todas as lâmpadas de Dourados. Foi a primeira cidade a trocar as lâmpadas de vapor de mercúrio para vapor de sódio, tá certo? Nós conseguimos isso. Tivemos um trabalho nessa área de como é que eu posso dizer para você, de esporte, coisa de doido. Além de campeão de futebol profissional, nós tínhamos 2.000 crianças jogando no esporte Jogos solidário. escolares era Os muito Jogos grande, escolares muito todo forte. ano. Tivemos a felicidade de ser a primeira cidade a fazer os Jogos Abertos brasileiros em Dourados, tá certo? Então, desses aí, o Manteiga falou para mim depois, muito tempo depois, Braz, daqueles garotada do esporte solidário, 20 foram para a Europa jogar bola. Então, tudo isso, o trabalho que minha mulher fazia no Pro-Social, tinha 1.000 crianças lutando judô, mas paramentado com kimono, com tudo, e daí vieram os campeões mais na frente, né? Então, eu sinto que Dourados, como eu falei, vim para cá para passar 2 anos, estou há 48 anos, e já encomendei até o lugar para ser enterrado. É aqui que vai ficar. Para encerrar, Braz, fala um pouquinho. Quando a gente vai sair de Dourados aqui pela Marcelino Pinto, está lá na Mão do Braz. Isso. Conta essa história da Mão do Braz. Mão do Braz é o seguinte, o Monumento ao Colono foi um trabalho feito por mim, pelo o Cira Zambuja e pelo Árson de Figueiredo, que, poxa, conheciam bem a história daqui, porque Dourados, pouca gente conhece a história de Dourados. E o primeiro desenvolvimento nosso foi feito pela colônia agrícola. Foi quando Getúlio Vargas criou o território federal de Ponta Porã e criou a colônia agrícola para habitar aqui. Então, o Monumento ao Colono foi um projeto que nós contratamos um arquiteto, fizemos um concurso e ganhou o Luiz Carlos Ribeiro, tá certo, do Monumento ao Colono, que representa, tá certo, tá o mapa da colônia ali com os povoados que fizeram parte disso. E as mãos para cima, que ele fala, como ele é comunista, ele não fala que é agradecendo a Deus, ele fala que, poxa, agradecendo ao trabalho, né? Mas, então, a partir, depois, como eu fiz, tá certo? E eu estava numa situação muito boa politicamente, que as pesquisas mostravam que eu tinha 92% de aceitação, e bom e ótimo. Todo mundo falou a Mão do Braz, e pegou a Mão do Braz. Então eu me sinto orgulhoso, até envaidecido, tá certo, de não ter morrido e já ter um nome, porque só Aquilo pode ali botar o vai ser nome eterno. Brincavam até que iam tirar lá a Mão do Braz, eu falei, não importa, mas vai ficar lá onde era a Mão do Braz. Não tá? tem Não tem jeito. Tá? Que você tenha um ano maravilhoso, que você possa estar com a família, é uma família muito bacana, que a gente gosta muito e respeita, que nós possamos vencer todas essas dificuldades que nós estamos passando aí juntos. Sem Obrigado dúvida. pela participação. Sem dúvida, Antônio Carlos, e quero aproveitar, desejar a todos os douradenses, a todas as pessoas que vivem aqui, que a maior parte nem é de Dourados, mas que se considera de Dourados, que tenha fé, tá certo? Que tenha fé que Dourados vai cada dia ser melhor que antes. Eu até queria chamar a atenção dos governantes. Não errem em estratégia. Dourados merece muito. Quando nós fomos prefeito, nós fomos atrás para sinalizar noturno o aeroporto. E hoje nós vamos ficar 2 anos sem ter voo aqui em Dourados, por erro de estratégia. Tá certo? Podia muito bem estar descendo o avião, tá certo? E sendo feita a pista do lado. Nós tínhamos terreno para isso. Mas pouca gente se preocupou com isso. E, enquanto isso, Dourados está sendo... O povo está investindo aqui, as grandes empresas,
tá certo? A Coamo, a JBS, agora a Embasa, tá certo? Estão fazendo um trabalho fora do comum e Dourados não merece isso. Mas eu desejo a você que vive aqui em Dourados um feliz ano novo, um Natal de muita paz e que Deus continue nos ajudando.